Bom, estou observando aqui que alguns ainda não voltaram, foram para o lanche, chegaram à cozinha, talvez tenham percebido que estava faltando alguma coisa, devem ter ido à padaria, mas aqueles que ainda não chegaram, daqui a pouco vão registrar a presença aí no chat, né? E a gente vai então ter eles formando o grupo. A aula de hoje tem essa particularidade, nós estamos com um grupo menor, como é costumeiro nas aulas de quinta-feira, então é uma aula que a gente se sente assim como se estivesse na casa, na sala aqui de casa com vocês, a gente vai conversando. Há pouco, na nossa conversa, a gente estava falando a respeito de problemas ambientais criados nos ambientes marinhos por nós, humanos. E esses problemas têm se agravado nas últimas décadas e têm trazido, conforme eu estava dizendo, consequências bastante sérias. A gente vai aqui conversar um pouco, relatar a respeito desses problemas, especialmente para os recifes de corais. Para que a gente possa falar desses problemas e de outros, a gente precisa comentar um pouquinho sobre os recifes de corais. Os recifes de corais, como o próprio nome indica, são construções feitas pela junção de corais, que são organismos do reino animal, pertencente ao grupo dos quinidários, como vocês estão lembrados, não é verdade? Esses quinidários constroem seus corpos a partir de um material mineral que é o carbonato de cálcio. Quando eles morrem, esse carbonato de cálcio fica e outros corais vão crescendo em cima desse material, dos corais que morreram, e assim, ao longo de milhões e milhões de anos, a estrutura que nós chamamos de recife vai sendo construída no sentido vertical e principalmente no sentido horizontal. Estas estruturas, elas existem nos mares mais aquecidos. Veja, nesta imagem, você está observando a cor rósea, indica os principais recifes de corais que são localizados no Oceano Índico e no Oceano Pacífico. Vejam vocês que no Oceano Atlântico há recifes de corais de relevância. Na área do Caribe, nós não temos nas nossas costas recifes de corais tão grandes, tão magníficos como existem nestas outras regiões. Nós temos recife de corais ali na área de Abrolhos. Faz parte da nossa extensão, do nosso oceano, mas não é um dos maiores. O recife de coral, veja você, ele é caracterizado pela grande biodiversidade. Biodiversidade especialmente em animais. Mas os seres vivos, animais que estão presentes nessas regiões, muitos inclusive têm uma associação muito íntima com algas microscópicas. Estas algas microscópicas
estão presentes no próprio corpo de várias espécies de corais. E essa relação é o que a gente chama de uma simbiose mutualística, porque essa vida em comum, essa simbiose, resulta em benefícios mútuos, resulta em favorecimento para a alga e para os corais que estão a ela associados. A alga, você sabe, produz por meio da fotossíntese nutrientes, alimentos. E os corais fornecem os minerais e a proteção que estas algas necessitam. Esta associação é uma associação que há muito tempo existe na natureza. Nós temos, então, uma grande diversidade de corais, e quando a gente observa as imagens de corais, como essas que estamos passando aqui, o que me impressiona e certamente encanta vocês também é a diversidade de cores e de formatos que estes seres vivos do reino animal, lembrando sempre que são animais, apesar de parecerem rochas, né? E essa aparência de rocha é por conta, repito, do carbonato de cálcio, que é o principal constituinte destas estruturas. Esse carbonato de cálcio, então, permite estas grandes construções. A maior dessas construções é a grande barreira de corais que existe na Austrália, tão enorme que ela é possível de ser visto por meio de observação desde fora do nosso planeta. Os astronautas nos enviam com frequência imagens dessa barreira de corais, que aparece aí no mapa do Google, conforme você está observando, na parte nordeste da Austrália. Essa mancha de um azul escuro que aí aparece é a grande barreira de corais. Em termos de comprimento, ela tem em torno de 2.600 quilômetros, variando de largura de 30 até 740 quilômetros. Só para vocês terem ideia, Brasília a Belo Horizonte dista 720 quilômetros. Ou seja, na sua largura máxima, essa grande barreira ela é maior do que a distância de Brasília a Belo Horizonte. E na extensão, veja nesse outro mapa que eu preparei, comparando a extensão dessa barreira de corais, 2.600 quilômetros, com a distância entre Fortaleza ao Rio de Janeiro. A distância de Fortaleza ao Rio de Janeiro, a distância entre Fortaleza e o Rio de Janeiro equivale à extensão dessa grande barreira de corais. Nos últimos 20 anos, tem-se observado uma alteração muito significativa nos corais. E esta alteração é chamada de branqueamento. Aquelas cores bonitas dão lugar a uma cor esbranquiçada. E essa cor esbranquiçada é, nesse caso, indicativo da ausência de vida.
Começa pelo desaparecimento das algas microscópicas que morrem e, na extensão, na continuidade, os corais que necessitam dos nutrientes fornecidos por essas algas também morrem. Fica só esse material branco, que é carbonato de cálcio, o mineral que dá estrutura ao corpo dos seres vivos. Os corais, quando sadios, são locais de moradia de centenas de diferentes espécies de seres vivos. Nesta condição, eles perdem as características do seu habitat, que é a diversidade. Então, seres vivos diferentes encontram diferentes moradias nesses locais. Alguns se camuflam. A cor do corpo deles é ajustada à cor do coral onde ele faz sua morada. Mas, desta maneira, esbranquiçado, não constitui mais, não é possível de ser habitado por esses seres vivos. Qual é a causa? A causa principal é o aumento na temperatura das águas nessa região. Tem-se observado um maior aquecimento, muito provavelmente por conta das mudanças decorrentes do aquecimento do planeta. E nota-se que onde existe um aquecimento mais acentuado, na parte, por exemplo, mais ao norte da Austrália, mais próximo ao Equador, esse branqueamento é maior, praticamente total. Mais ao sul ainda existe uma larga extensão de corais que não sofreram ainda esta situação. Não estão passando ainda por esse tipo de problema. Mas este é um dos problemas que tem. Outros problemas nós agora vamos comentar. Antes de falar desses problemas de ambientes aquáticos, a gente precisa comentar um pouquinho sobre o ambiente aquático de água doce, porque lá tem algumas peculiaridades. Uma delas é a inexistência de corais. Não temos corais em água doce. Outra característica é que, ao longo do ano, os ambientes de água doce, especialmente aqueles ambientes de água doce de águas de regiões temperadas e de regiões subtropicais, têm maiores mudanças de temperatura, de salinidade, mudanças inclusive na quantidade de água. Por quê? Porque estas características, salinidade, quantidade de água, dependem das condições climáticas. Em períodos chuvosos, o rio recebe mais água, então a salinidade diminui, temperatura também vai ser afetada, oxigenação também é afetada. Então, todos esses fatores nos ambientes de água doce têm uma maior variação do que em ambientes marinhos. Estes ambientes de água doce são mais suscetíveis à poluição, porque a presença humana está ali, e o humano é o principal causador de
poluição. Nos oceanos, até 30, 40 anos, achava-se que o material enviado pelo homem, especialmente através de esgoto, através de descarga de navios, se diluiria na grande massa de água do planeta e tenderia a desaparecer. Então, durante muito tempo na sua história, nós humanos, fomos lançando nosso lixo nos oceanos, achando que os oceanos se encarregariam de dissolver, de fazer com que esse lixo desaparecesse. Engano. Grande engano, como a gente percebeu. Nós temos notado, e esta reportagem que aí aparece ilustra um pouquinho desse problema, que é a presença de lixo, de ilhas de lixo com enormes extensões. Isso em todos os oceanos. No Oceano Pacífico existe uma ilha de lixo, como você pode ver na reportagem, cuja extensão supera dos maiores países da Europa. Esta ilha de plástico, ela causa enormes problemas, especialmente aos animais marinhos, porque boa parte desse material que flutua é resultado de restos de redes de pesca que durante os últimos 100 anos foram deixados pelos pescadores, pelas companhias de pescas, pelas grandes empresas de pescas. Essas redes simplesmente são deixadas e aí flutuam, não afundam, vão se agregando, vão reunindo outros materiais plásticos e essas ilhas vão crescendo, trazidos esses plásticos pelas correntes. Os animais ficam enredados e morrem por consequência disso. Esse material, boa parte dele, não é visível lá de cima, mas quando as pessoas navegam por essas regiões, eles encontram um navio, às vezes, dependendo da região por onde esteja passando, fica dias atravessando esse mar coalhado de lixo. Esse é um grande problema, não o único como nós percebemos. Um problema que a gente quer aqui comentar é a respeito da diminuição de peixes. E essa diminuição de peixes, ela é causada por pesca predatória ou pesca em grande extensão. Hoje está cada vez mais claro que a pesca a cada ano tem se reduzido e a captura de algumas espécies de peixes já é maior do que a capacidade daquela espécie repor, ou seja, há um declínio ano após ano de certas populações de peixes. 2 exemplos aqui a gente quer apresentar.
Primeiro, o declínio na pesca de sardinha no Oceano Atlântico, próximo a Portugal. Esse gráfico que você está vendo aí é o gráfico que mostra a quantidade de sardinhas pescadas por Portugal desde 1978 até 2014. Eles têm um registro muito adequado porque a indústria pesqueira em Portugal é uma indústria tradicional, uma indústria de centenas de anos, e eles pescam bacalhau, sardinha, atum, esses peixes e outros, mas esses são os mais conhecidos. Há um registro histórico da indústria pesqueira portuguesa. Ao longo do século XX, um aumento aconteceu desde o início do século, há um declínio nas proximidades da década de 40, de 1940, por conta da Segunda Guerra que estava acontecendo na Europa, e isso atrapalhou, inclusive, a indústria pesqueira. Na década de 50, os pescadores portugueses tinham recursos e montaram barcos mais sofisticados, com instrumentos, com tecnologia mais sofisticada para localização de cardumes. Mas nas décadas seguintes, essa captura diminui muito. Os pesquisadores perceberam que os estoques estavam diminuindo porque a capacidade de reprodução da espécie tinha diminuído. Então, eles combinaram de pescar menos para que as populações se recuperassem. Mas vejam vocês que esta recuperação parece não ter acontecido. A gente observa de 2006 em diante um declínio bastante forte da obtenção de sardinha nesta região. O mesmo se verifica na pesca de bacalhau. Não em Portugal agora, mas esses dados a gente tem para o Canadá. Pesca de Canadá, lá em cima, Atlântico, Norte, região fria, propícia para o bacalhau, e os pescadores, a indústria pesqueira canadense era indústria muito forte. Notem vocês que há, por volta de 1950, uma grande captura de bacalhau. A indústria pesqueira estava em grande atividade. 2 décadas depois, a quantidade de bacalhau pescado declinou, estava difícil já encontrar bacalhau, e da mesma forma que aconteceu em Portugal, os institutos de pesquisa disseram: olha, tem que diminuir a captura desse peixe, tem que dar tempo para que a população possa voltar a crescer, para que a reprodução ocorra, mas naquela região os estoques de pesca, a população de peixe desta espécie, que é o bacalhau, não mais se recuperou. E a indústria pesqueira
nesta região do Canadá foi a falência e gerou prejuízo de alguns bilhões de dólares para o governo canadense, que precisou intervir para tentar salvar a economia, porque cerca de 40 mil pescadores existiam na região e essas perderam seus empregos. Situações deste tipo, com redução de oferta de peixes, vem acontecendo em todo o mundo. Se vocês perguntarem para os seus avós se eles tinham costume de comer bacalhau, a maioria vai dizer que sim. E este costume, essa prática, tem diminuído. Por quê? Porque o bacalhau está cada vez mais caro. 1 quilo de bacalhau é mais caro do que 2 quilos de carne de boa qualidade, de carne de primeira. Então, qual é a causa desse preço elevado? É porque hoje é muito difícil de se obter bacalhau. Os peixes, de uma forma geral, têm o preço mais caro do que a carne de boi, ou de frango, ou de outros animais. Por quê? Porque década após década, a quantidade de peixes tem diminuído. Mas diminuído por conta de quê? Só por conta da pesca excessiva, que foi a principal causa de esgotamento dos recursos pesqueiros nesta região do Canadá, que está sendo a principal causa de esgotamento dos recursos pesqueiros lá em Portugal, não apenas por isso. Mas, além disso, existem causas como a presença de lixo, já falamos, alteração nas condições do mar, de temperatura principalmente. O aquecimento gera perda de algas. As algas microscópicas são muito sensíveis, e sem algas microscópicas a cadeia alimentar ela é interrompida. O aquecimento das águas reduz a oxigenação. Sem oxigênio, temos mortandade dos peixes. Nos ambientes de água doce, existem outras causas de alterações que são importantes. Uma delas é chamada chuva ácida. Essa chuva ácida é produzida pelos poluentes que as indústrias lançam na atmosfera. Gás carbônico, nitrogênio, enxofre. Essas substâncias com nitrogênio, substâncias com enxofre, gás carbônico, em contato com a água, elas sofrem alterações químicas e se transformam em substâncias corrosivas, substâncias ácidas que as chuvas trazem e, ao se depositarem nas águas, alterando as condições químicas das águas, vai ocasionar a morte dos peixes. A presença de poluentes. Quando
A indústria química produziu um detergente muito eficiente, muito capaz de rapidamente limpar as nossas panelas. As pessoas que precisavam limpar as panelas ficaram maravilhadas, porque era só passar um pouco daquele detergente e aquela gordura rapidamente desaparecia. Desaparecia e ia pela pia juntamente com o detergente. Só que os químicos não perceberam é que aquele detergente não desaparecia na água, não era degradável. E aí, esse detergente se acumulando na água, da pia para o esgoto, do esgoto para o rio, do rio para onde? Para não mais, ou para o mar, ou acumulando no rio, causando situações como essa, o rio completamente coberto por espuma. Levou um tempo para que os químicos produzissem os detergentes biodegradáveis. Mas ainda essa situação não foi de todo alterada. Nós temos hoje, em todas as regiões do mundo, rios mortos, rios que não têm mais condições de permitirem o desenvolvimento, a vida de peixes e de outros organismos, como ostras, como camarões, por conta da presença de poluentes desse tipo. São problemas criados pela tecnologia, são problemas criados pela inventividade humana. Então, pescador quer aumentar a quantidade de peixes. O que é que a indústria faz? Uma rede colocada num grande navio de pesca que se estende por dezenas de quilômetros às vezes. Essa rede com uso vai se arrebentando e essa rede de dezenas de quilômetros vai ficar no mar. E outras, e outras, e outras, e assim, ao longo do tempo, há esse acúmulo. É necessário que a tecnologia possa ser usada para reverter esse problema, que é um problema de dimensão planetária. É um problema que está ficando para essa geração da qual vocês fazem parte. A geração da qual eu faço parte, infelizmente, está deixando vários problemas que as próximas gerações precisarão resolver. Para isso, necessário conhecimento, estudo, ciência, são bases para que a resolução de problemas possa ter início. Na próxima semana, novos assuntos. Bom final de semana, foi bom conversar aqui com vocês, estar aqui agora em casa depois que a gente saiu por esse Brasil, viajando por tantos lugares, não é verdade? Pegando tanta poeira, tanta estrada,
matas, rios, oceanos. Foi bom ter vocês como companheiros de viagem. A gente continua viajando nas próximas aulas. Tchau!